que toda a família. Deus abençoe. Meus irmãos, quantos testemunhos preciosos, e o testemunho da palavra de Deus também é muito precioso. Por isso eu peço você que acompanhe a leitura de um breve, mas muito significativo texto da palavra de Deus. Esther capítulo 2, versos 5 a 9. Esther capítulo 2, a partir do verso 5, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Ora, na cidade de Suzã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandamento do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Temos nessa manhã convidado os pais a agirem com coragem. Temos exortado os pais a serem corajosos, e aqui está uma lembrança da palavra de Deus do que é a verdadeira coragem. É a coragem para adotar o plano do Pai eterno, do Pai celestial, do nosso grande e amado Pai divino. O rei Xerxes, também chamado de Assuero, imperador da Pérsia antiga, estava há 4 anos sem esposa. O texto bíblico diz que, num ato público, sentindo-se desprezado por ela, ele simplesmente a impediu de vê-lo novamente. Até que, depois de um período de guerras, e as guerras daqueles dias eram contra a Grécia, Xerxes sentiu saudade da vida familiar e de ter uma esposa. Por isso, entre os anos de 479 e 478 a.C., iniciou um concurso na capital do Império, Suzã, depois de ter retornado de Sardes, e nesse tempo em que estava refazendo a sua vida particular e familiar, iniciou então um concurso em que candidatas das mais belas e bem preparadas e especiais jovens do reino deveriam ser levadas à sua presença para que ele escolhesse uma nova esposa. É nesse cenário que surge uma jovem sem igual, Esther, filha de Abiail, que era muito bela. O texto bíblico diz isso. Em Esther 2,7 é dito que ela era jovem bela, de boa aparência e formosura. Veja como o texto bíblico diz, ela de fato chamava atenção por sua beleza. Mas essa jovem era muito mais especial. Tinha outras virtudes que saltavam os olhos além da sua beleza. Esther foi vista como a mais preparada de todas as candidatas para ser alçada à condição de esposa de Assuero. O que fez com que Esther se tornasse esta mulher especial? Nós não devemos nos esquecer de Mordecai. Mordecai, o seu primo. Muitos acham que ele era tio. Não, Mordecai era primo de Esther, que adotou o plano de Deus para a vida dela. Uma menina órfã, provavelmente a sua mãe morrera no seu parto,
E o pai, algum tempo depois, provavelmente morreu também. Então a palavra de Deus diz que aquela menina Radassa, ou Esther, não tinha mãe, não tinha pai. Aquela menina órfã recebeu das mãos de Deus o seu primo que a adotou. Este homem Mordecai, um homem como eu e você, querido irmão, um pai, apresentou-se como um homem corajoso, porque ele adotou o plano do seu Pai eterno para a vida dele. Eu quero convidar você a olhar para essa personagem que a palavra de Deus nos apresenta como um modelo aprovado pelo Senhor, para que com essa chancela da palavra de Deus, também nós pais adotemos o plano do Senhor. E é possível que nessa manhã tenhamos aqui homens a quem o Senhor está chamando para adotar filhos. Meus irmãos, vejam a beleza do texto bíblico para todos nós e também para homens, que com a sua esposa, Deus certamente quer que tornem-se pais de meninos ou meninas numa condição semelhante à de Esther. Quem foi Mordecai? Um pai temente ao Pai eterno. Ele era parte de uma geração de crentes e o texto bíblico diz que ele era um homem judeu. Vivia na Pérsia, em Suzã, mas a sua origem era judaica. Era um homem benjamita, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que foi transportado com os exilados ainda nos dias de Jeconias, rei de Judá, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia transportado gerações de homens tementes a Deus. Era Mordecai mais um homem que vivia no cativeiro, vivia no exílio, mas não se esqueceu do seu Deus. Certamente Mordecai compreendia os pecados do seu povo, o povo judeu, que fizeram com que o nosso Pai eterno, o Senhor nosso Deus, permitisse a disciplina por meio da mão forte de Nabucodonosor. Ele mesmo não se afastou do Senhor. Ele mesmo não viu em Deus qualquer falha. Viu em seu povo uma falha e continuou buscando ao Senhor na esperança de que Deus o usasse em terra estrangeira. Assim foi feito no Império Persa. Mordecai viveu como um pai temente a Deus, que não temeu o braço do homem. Vejam como Deus usou esse homem em meio a uma conspiração no reino. E como Deus usou para influenciar Esther, a fim de que todo o seu povo fosse poupado da crueldade de gente má que odiava os judeus. Seja você, meu irmão, como foi Mordecai, um pai temente a Deus. Você deseja ter sucesso, ainda que sendo um homem pecador como eu sou, um homem imperfeito como eu sou? Seja temente a Deus. Reconheça que Deus existe. Reconheça que Deus é santo, reconheça que Deus é bom, reconheça que você precisa aproximar-se dele e levar os seus filhos a amar o Senhor. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos apresenta um pai que, adotando o plano do seu pai, revelou-se um homem de coração sensível às necessidades dos seus filhos. Ao ver aquela linda menina, Radassa, sem pai e sem mãe, ele não pensou que Radassa seria um problema, mas uma bênção para a sua vida. Não quis terceirizar a vida de Radassa, colocando-a aos cuidados de outrem. Ele pensou, essa menina pode se tornar uma herança do Senhor para a minha vida. Radassa pode se tornar um presente de Deus para mim. Uma flecha do Senhor na minha aljava, como diz o salmista, essa menina pode se tornar um grande recurso do Senhor para a minha vida. Ele entendeu que Radassa seria herança do Senhor para a sua vida e por isso adotou a filha do seu tio, aquela menina bela, de boa aparência, formosa. Diz o verso 7 que morreram pai e mãe, por isso Mordecai a tomara por filha. Vejam, irmãos, a excelência da palavra de Deus. Não apenas Mordecai, temos outros exemplos na palavra de Deus de como o Senhor providencia pai
para órfãos. Aliás, a palavra de Deus diz que o Senhor é pai de órfãos. Você já orou seriamente acerca disso, meu irmão? Você já considerou seriamente que Deus tem dado a muitos dos seus servos a oportunidade abençoada de adotar filhos? Foi o que Mordecai fez. E que grande bênção na vida dele tornou-se Hadassa, que é Esther. Acredito que se pudéssemos perguntar a Mordecai: Mordecai, você se arrependeu de ter que pôr um pouco mais de água na lentilha, porque ele era um judeu, para acolher mais uma filha? Ele diria: claro que não, essa menina tornou-se uma bênção em minha vida. Mordecai reconheceu que Esther foi lhe dada pelo Senhor. E meus irmãos, quem de nós, conhecendo o Senhor em sua grandeza e poder, abriria mão de uma bênção entregue pelo Senhor? Quem de nós desprezaria o favor do Senhor? Mordecai recebeu aquela menina como uma bênção do Senhor e percebeu que ele poderia ser usado por Deus para transformar a vida de Hadassa. É isso que somos nós, os pais. Somos agentes de transformação na vida dos nossos filhos e também dos netos e dos bisnetos. Nós ouvimos o testemunho de um homem de Deus nessa manhã, dizendo: o meu pai foi um pastor que, enfrentando muitas dificuldades financeiras, serviu ao Senhor e criou 12 filhos. Ele mesmo agora, pastor, dizendo que o seu filho, que é neto do pai, é pastor. E já há uma 4ª geração, um bisneto também pastor. Significa que são abençoadas apenas as famílias com gerações de pastores? É claro que não. Mas o exemplo que temos dessa manhã é muito precioso, irmãos. O exemplo de pais que entenderam o coração dos filhos e encontraram um caminho para apresentar o Senhor. Meus irmãos, o chamado da palavra de Deus é que os pais confiem o futuro dos seus filhos ao Pai Eterno. Pense bem, ao saber que aquela menina que já havia perdido a mãe, perdeu também o seu pai, o que a maioria das pessoas diria de Hadassa? Pobrezinha dessa menina, o que será do futuro dela? Será que essa menina sobreviverá? Que perspectiva de vida feliz essa menina pode ter? Ela tornou-se a rainha do grande império dos seus dias. Deus é poderoso, irmãos, para transformar pouco em muito. A matemática divina é diferente da nossa. Quando Deus subtrai, na verdade ele está somando. Quando ele divide, na verdade está multiplicando. Alguns pães e peixes são multiplicados quando divididos são por ordem do Senhor. Aquela menina foi acrescentada à família de Mordecai, porque aquele homem era um pai cheio de coragem que, adotando o plano de Deus Pai, confiou o futuro dos seus filhos, inclusive de Esther, aos cuidados do Senhor. Que menina linda! Não foi utilizada a sua beleza para fins carnais. A beleza dela foi utilizada para um plano maior de preservação de um povo amado por Deus. A espiritualidade de Esther foi trabalhada de modo altruísta. Vejam Esther 2:8, quando a palavra de Deus diz que, ao serem reunidas muitas moças na cidade de Suzã, sob as vistas de um eunuco que cuidava das meninas, Regai, levaram Esther. E essa menina, verso 9, alcançou favor perante ele. Todas eram belas. Todas as moças ali colocadas eram virgens de beleza incomum. Mas o eunuco percebeu que, mais do que beleza do rosto e do corpo, havia beleza do caráter, beleza do coração em Esther. Diz a palavra de Deus que o eunuco se encantou por Esther, pelo que ele mesmo se apressou, verso 9, em dar um tratamento especial àquela jovem e a fez receber nos aposentos da casa das mulheres o auxílio de 7 outras mulheres. A espiritualidade de Esther foi trabalhada por Mordecai, de tal modo que a beleza do caráter e do coração suplantavam a beleza do rosto e do corpo. Aquela menina colocou-se a serviço do Senhor para a preservação de um povo inteiro.
Vejam a biografia dela. Por favor, acompanhem sua Bíblia. Esther 4,16. Esther 4,16 diz: Esther, enviando um recado a Mordecai, sabendo que havia uma trama para matar os judeus, disse Esther: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Percebe, irmãos? Mais do que beleza, devoção, quebrantamento, dependência de Deus. Jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Eu falarei com o rei daquilo que está sendo pensado para matar o meu povo. E irei sem ter sido chamada por ele. Ele é um homem que em público não aceita desagrado. Mas se eu tiver que morrer por uma boa causa, eu morrerei. A biografia dessa menina tornou-se inspiradora na história. E pergunto a você, sem Mordecai, ela teria se tornado aquilo que se tornou? Sem a vida do seu pai, o seu pai que a amou, que a apresentou ao Senhor, essa menina teria se tornado essa personagem de grande destaque? Acredito que não. Imagine, meu irmão, você que é pai biológico, você que é pai do coração, você que é pai afetivo, você pode ser usado por Deus para preparar o próximo líder desta igreja, desta cidade, desse país, de um grupo grande de pessoas. Mordecai entendeu que esse era o plano de Deus e adotou em seu coração o plano dele para cuidar de Esther. A palavra de Deus diz que o rei, quando conheceu Esther, a amou, comprometeu-se com ela, casou-se com ela. Esther 2, 17 e 18. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. Esther 2, 17. E ela alcançou perante o rei favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade real. Essa mulher tornou-se uma mulher exemplar em Suzã e em todo o Império Persa. Tornou-se uma mulher fiel ao seu esposo, fiel também ao seu povo, fiel ao seu Deus. O plano do Pai Celestial, adotado por Mordecai, abençoou tantas vidas que não é possível contar quantos foram alcançados por esse plano. O último texto que eu quero te apresentar, Esther 10, versos 2 e 3, o fechamento desse livro maravilhoso que encoraja você ainda hoje a ler. Abra esse texto, o livro de Esther, e leia com seus filhos. Ontem tive uma boa surpresa porque visitei uma recém-nascida de nossa igreja. Ontem visitei a Aurora. Certamente Deuel está muito feliz. Filho da querida irmã Aurora. Nasceu uma Aurora ontem. Uma linda Aurora, filha da nossa irmã Isabela, filha do Aloísio. E ontem, então, ela me disse: pastor, amanhã estarei aqui na maternidade ainda acompanhando o culto. E eu vi no boletim da igreja que recebi aqui no aplicativo que a pregação será sobre Esther, pois eu trouxe a Bíblia para a maternidade, porque eu decidi que lerei para a Aurora o livro de Esther. Será a primeira leitura da Aurora. Ela me ouvirá lendo todo o livro de Esther, versículo por versículo. A Isabela nos acompanha agora. Irmãos, esse livro é maravilhoso. Vejam os 2 últimos versículos. Quanto aos mais atos do seu poder, do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, outrora ameaçado, perseguido, humilhado, o texto conclui dizendo: a quem o rei exaltou porventura, não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero. Para um pouquinho aqui, meu irmão. Vejam bem, Mordecai tornou-se uma grande bênção para a vida e a história de Radassa.
E o contrário, você já imaginou se Mordecai teria chegado à posição em que chegou no império, sendo um judeu, não fosse ele o pai adotivo de Hadassa? Ah, meus irmãos, a adoção é uma bênção. Eu não sei explicar para quem a bênção é maior, se para aquele que é adotado ou para aquele que adota. Quem seria Mordecai sem Hadassa? A primeira pergunta é: o que seria de Hadassa sem Mordecai? A segunda é: o que teria acontecido na vida de Mordecai sem essa menina? Irmãos, ter filhos é bênção do Senhor. Receber vidas que você poderá moldar e influenciar é bênção, é favor do Senhor. Ontem à noite eu estava em Divinópolis, por isso não participei do nosso festival de caldos. Fui pregar na posse de um pastor na Igreja Batista Graça e Paz. Aquele pastor que assumiu o ministério auxiliar foi discipulado por mim. E eu fui lá pregar. Pastor Petrônio também lá esteve. E ao final do culto, irmãos, uma ex-ovelha da primeira igreja estava dizendo da gratidão a Deus pela vida dos meus 2 filhos, que são divinopolitanos, que nasceram ali, foram criados naquela igreja, conhecem até os porões da igreja. E no retorno estávamos comentando isso. Na verdade, o trabalho de um pastor não é o trabalho de um homem, é o trabalho de uma família. Uma crente em Jesus que muitos e muitos anos, ontem à noite estava nos dizendo de como os nossos filhos foram 2 grandes bênçãos para a vida dela. E são mesmo. Eu louvo muito a Deus pela vida da Susan, que tem esse nome por conta da palavra Suzã, que vocês estão lendo, significa puro lírio do Senhor. E o Tarsis, que também aparece aqui como um dos príncipes do rei Assuero, está aqui também no capítulo 1. Tem esse nome porque significa corajoso. Meus irmãos, quem é mais abençoado nessa história? Quem ganhou mais? O Érico ou a Luísa? A Helena? É muita gente, irmão. Se preparem que vai levar tempo agora. A Luísa, a Helena, a Érica e a Letícia. Quem ganhou mais, Érico? As meninas ou o pai? É difícil dizer. Eu até acho que o Érico vai dizer: eu ganhei mais. Porque já ganhou Milena, Miguel. Tem alguma grávida aí? Ainda não. Não que saibamos. Vamos esperar o almoço com o papai Érico. Quem sabe, né? Não teremos novidade. Eu fico achando assim impressionante como a Luísa é a que mais diz não. Mas a Letícia também está dizendo que não. Tem certeza, Letícia? Mas, Érico, quem ganhou mais? Zé Luiz, quem ganhou mais, meu irmão? Foi a Gabi ou foi o Zé Luiz? Quem ganhou mais? Pastor Wagner, foi o irmão ou foram seus filhos? Irmãos, quando Deus abençoa, abençoa de todos os lados. Voltando ao texto bíblico, foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Adote, meu irmão, o plano de Deus. Você sabe qual é o significado do nome Esther na língua persa? A palavra é sitar, traduzida para o português Esther. Significa estrela. Porque Mordecai adotou o plano do Pai dos céus e da terra. Ele criou uma estrela que brilhou para a glória de Deus, Esther. Deus te abençoe, querido papai. Deus te use para a glória dele. Eu quero convidar aqui um pai todo